Você parou mais cedo hoje? Parei. Deu um plim-blim aqui. O que é isso? Deixa eu ver. Dá pra ver meu microfone, né? Mas não tá feio não, tá? Não, tá não. Ah, aí! Mas tá bom esse microfone. O que é isso que deu aqui? Atualização de clima. Sai fora, rapaz. Abrir agora? De que a Não. gente vai falar mesmo, cara? Não, pera aí que eu vou te falar já já. Pera aí. Aí. Ô, Maico, tá pronto aí? Tá pronto, tá gravando já. Menino, olha só. Eu não sei se é coerente ou não. Eu acho que nós deveríamos falar hoje um pouco, porque está em alta e as pessoas acham que não tem nada a ver, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito de política, entendeu? O que a Bíblia fala de política? A política, ela é saudável para o cristão ou não? E aí? É, Hein? interessante, hein? Eu acho, porque assim, não que nós vamos falar dos políticos, entendeu? O que está acontecendo hoje, mas uma referência de que a Bíblia também ela fala sobre política, não talvez diretamente ligado a um nome de A ou de B, entendeu? Ou de partido, não é isso. Mas eu acho que a política ela já está intrínseca no homem, no ser humano, de uma forma geral. Sim, e os governos, eles são antigos, né? Exatamente. Tanto é que eu separei aqui uns 3 a 4 versículos de Provérbios. Tem outros aqui, né? Então manda aí pra Mas gente aí, lê aí. você quer que manda para você? Não, lê aí agora. Ah, então tá. Olha só. Olha o que diz em Provérbios 29:2. Provérbios 29:2, manda aí. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Olha o que diz também em Provérbios 29:4. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Olha só que legal, cara. O que a Bíblia fala para nós a respeito de política. Por exemplo, Provérbios 31, de 8 a 9, diz o seguinte: abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Olha que interessante que a Bíblia fala de política. Então a política está intrínseca no ser humano, né? Haja visto que nós fazemos política no colégio, nós fazemos política na igreja, nós fazemos política no trabalho, nós fazemos política onde quer que nós estejamos. A política está intrínseca no homem, não tem como tirar a política. Você concorda com isso? Concordo, inclusive a palavra ela vai dizer que toda autoridade ela provém do Senhor. Exatamente. Ou seja, é com a permissão do Senhor que a autoridade ela é colocada, né? Exatamente. Ela é enunciada. Então, às vezes, a gente falando um pouquinho de política, principalmente de presidente, principalmente aí nas últimas eleições aí que tivemos pano na manga aí, né? É verdade. Disputa intensa. Então, assim, uma parte ficou feliz, né, que determinado presidente ganhou, a outra parte ficou triste. Só que é o seguinte, nós como cristãos, o que nos resta é orar por quem está no governo. Por quê? Porque se toda autoridade foi Deus quem designou,
E aí nós temos também que considerar o livre-arbítrio, né? Porque o homem ele faz as suas escolhas, né? O governante que ele está no poder, ele não está lá por um acaso, ele não apareceu lá num passe de mágica. Não, foi o homem, foi a humanidade, foi o povo que escolheu o governante, né? E a gente, por exemplo, nós que estamos num país democrático, a gente sabe que a maioria escolhe. Então assim, nesse aspecto, o que não venceu, não cabe a gente ficar murmurando, a gente ficar a vida inteira reclamando, ficar falando, mas não era para ser assim, não, e tudo mais. Não adianta, não adianta. O que a gente tem que fazer é o que a palavra nos orienta, que é orar pelos governantes. Né? Então, aqui, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, vai dizer assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, quer dizer, aí cabe o papel do cristão fazer a parte dele, né? Ô, Maico, eu acho que esse termo, para nós conversarmos a respeito da importância da política, né? O que a política tem a ver com nós, com o ser cristão? Eu acho que a política tem a ver com o ser humano de uma forma geral. Sim. Porque Deus já nos criou para que nós pudéssemos sobreviver e orientar e fazer prosperar aquilo que Ele deixou no nosso controle, né? Que seria plantarmos para produzir, que nós casássemos e, através do nosso casamento, nós produzíssemos, e as esposas, filhos, né, para que crescesse e prosperasse em números. Então, tudo isso está embutido uma política. O que acontece nos dias de hoje é que esta palavra política, para mim, ela tomou-se um outro rumo, sabe? Que não é o rumo correto e bíblico. Porque aquele que reina com injustiça, o povo vai se amargar, o povo vai sofrer, não é? Aqui a Bíblia até menciona a respeito de impostos, né? Quando se cobra muito imposto, o povo padece, o povo sofre. Por que sofre? Ele vai ter que trabalhar demasiadamente além do normal. Para compensar, né? Para compensar, para pagar aquilo que está sendo pedido ou exigido, na verdade, né? E a política ela tomou um rumo diferente, que não é o rumo bíblico, tá? Eu acho sim que o cristão ele tem que se preocupar com a política, mas com a política correta, porque olha só, eu não digo partidos, não digo pessoas, aqui não estamos indicando nada, não estamos defendendo nem A nem B, mas o que nós estamos aqui defendendo e trabalhando é em cima da palavra de Deus, o que Ele nos orienta. O que Ele nos orienta em termos da política que se vive hoje? Vou pôr no Brasil e no mundo todo, né? Uhum. Nós queremos, eu, por exemplo, como cristão, eu defendo o quê? Eu defendo o bem-estar da minha família, eu defendo o feto, eu defendo a vida, eu defendo o bem-estar do meu vizinho, do próximo. Nós temos que defender aquilo que é bom e que vai trazer calmaria, paz para o indivíduo, para o ser humano e o ser cristão, sabe? É isso que nós temos que defender. Eu acho que o cristão tem que defender isso. Sim. E a palavra também, ela vai dizer, voltando lá no início, na criação, né? Quando ela fala do governo, né? O Senhor ele coloca o quê? Para que o homem governe sobre todas as coisas. Então, ele não coloca assim, para que o homem governe a vida do outro homem, para que o homem governe sobre todas as coisas. Então, essa governança, ela vai remeter o quê? Ela vai remeter a uma ordem aí, né, que o Senhor coloca
para que nós tenhamos sempre o quê? A inclinação para o governo. E aí o governo, não somente o governo voltado para a política, mas o autogoverno, ou seja, governar a própria vida, governar suas emoções, governar em todas as áreas, sentimentos, emocionais, financeira, quaisquer áreas do homem, a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar esse governo, a gente tem que buscar o que a palavra orienta de governar sobre todas as coisas. Por isso que eu digo que não é governo assim sobre o outro, que aí não faz sentido isso, né? Não. É governo sobre... Mas é para o outro, né? É para o outro. Então, na política, o que a gente entende é exatamente o governo para o outro. É exatamente o governo onde o quê? Tem a representação do qual é o desejo, qual é o anseio da população, e esse governo, então, é para o outro, é para todos, né? Porque você para analisar um governo, sem povo não é governo. Então, o governo ele é para pessoas e com pessoas. Você vê que está envolvido o tempo todo. Né? A criação, Deus nos criou para que nós nos envolvêssemos em tudo aquilo que ele criou. Certo? Correto? Correto. Por exemplo, olha o belo exemplo que a Bíblia nos dá de José. Olha o que Deus fez na vida de José para que ele chegasse a governador do Egito. Ele era um grau abaixo do faraó. Abaixo do faraó ele comandava. Então, isso é um exemplo para nós de que homens saudáveis, com mentes férteis e para o bem, é importante para a humanidade, para o ser humano. Né? Infelizmente, a política hoje ela fugiu por outro lado, que seria o lado do suborno, que seria o lado do ganhar fácil, que seria o lado que é o poder deste mundo, que para mim estar no primeiro lugar não importa a cabeça de quem eu vou pisar, de quem eu vou cortar para ganhar o primeiro lugar, né? E o que Deus abomina é justamente isso, é o poder pelo poder. O que Cristo nos orienta, o que a palavra nos orienta, é que devemos ter o poder sim, mas o poder de doar, o poder de fazer para o outro e com o outro. Não é? Sim, é verdade. E esse exemplo da política, ele acaba ficando mais marcante, porque um dos questionamentos iniciais era que a gente colocou aqui hoje, né? É com respeito ao cristão e à política, né? Como que se dá essa conexão? Então, assim, as escolhas, Deus ele vai sempre deixar o livre-arbítrio para a humanidade. Né? A questão, assim, é como se fosse assim, as escolhas são feitas pelos homens e Deus assina embaixo. É uma autoridade. Então, a autoridade está representando ali. E Deus, ele é a favor. Né? Ele é a favor de qualquer autoridade. Né? Ele não coloca ali condições para ele ser a favor. Não. Deus, ele assina embaixo para qualquer autoridade. Então, o que cabe ao homem é fazer as suas escolhas. É o livre-arbítrio sempre, tanto individual quanto no coletivo. E aí, a gente vai falar então do envolvimento do cristão e a política. Bom, eu particularmente, Gilmar, eu acho que é o seguinte, se não fosse homens de Deus lutando nos órgãos governamentais, né, principalmente Câmara, Senado, lá em Brasília, se não fossem lutando pela família, lutando pelas questões que envolvem o respeito, enfim, essas questões que você colocou até agora há pouco, né? Cara, eu acho que esse negócio já tinha desandado de vez. Então, assim, como que eu posso dizer, então, que eu sou, por exemplo, um apolítico, que eu não me misturo, que eu não... Bom, eu não sinto, assim, desejo de me candidatar a nada. Nem a vereador, nem a prefeito, nem nada. Nem, quem dirá é chegar à presidência. Então, está muito longe, né? Impossível, praticamente. Para mim, jamais eu queria um negócio desse. Só que, por outro lado, eu tenho a consciência de que a gente não pode deixar as coisas soltas, não. A gente tem que defender o que a gente acredita. A gente tem que defender os valores. E aí, nessa percepção, como é que eu posso dizer que eu sou apolítico? Quer dizer, então, que eu vou largar a vida para que outros façam a escolha por mim? Não, temos que fazer a escolha
daquilo que a gente acredita de acordo com a palavra de Deus. Então, por exemplo, a gente... né, eu vejo muito isso no trânsito. Às vezes, você já deve ter... Em Volta Redonda não acontece isso não, acho que é só em Paracambi. Às vezes eu estou dirigindo assim, e às vezes a pessoa está atravessando a rua mexendo no celular, ela está confiando em mim. Ela está confiando que eu vou desviar, que eu vou frear, que eu vou... Enfim, ela está totalmente confiando. A vida dela... Estou dando exemplo de mim porque é o que eu observo na mão prática, do outro, né? na mão do outro. Então, eu acho que a gente não deve fazer assim. Aliás, por confiar, por deixar na mão do outro, que por vezes, né, ocorrem essas influências todas na política, ao ponto das escolhas não serem as mais assertivas. Mas, o que a gente pode fazer? Acontecem as escolhas e a maioria escolheu. Então, se a maioria escolheu, está certa. Então, o Maico, a Bíblia ela nos passa muitos exemplos. Por exemplo, vou te dar um exemplo negativo de governo. Absalão, por exemplo, filho de Davi, o egoísmo dele, o autoritarismo, o querer o poder para poder massacrar as pessoas, para mostrar para as pessoas que ele era o rei, que ele manda e tinha que fazer o que ele queria, não deu certo. Não deu certo. Sabe? Então, tem momentos na vida, e a Bíblia passa isso para nós, de que tem hora que o povo escolhe o errado. E não escolhe enganado, não. Escolhe sabendo que alguma coisa está errada. Sabe? Uhum. E depois quer que Deus os livra. E não é assim, cara. Eu acho que nós temos consciência, talvez não de saber de tudo de uma outra pessoa, mas existem traços ligados no dia a dia que nós convivemos que nos mostra que vai dar ruim lá na frente ou que vai ser bom, sabe? Então, é aquela coisa, escolhi errado, mas escolhi sabendo que estava errado. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós escolhemos sabendo que tem alguma coisa errada. Essa é a verdade. Sabe aquela situação que você passa na sua casa, que alguém liga para você e que alguém diz assim, ó, fala que o papai não está? Olha só, já estamos ensinando errado. A coisa começa errada dentro de casa. E depois queremos mostrar o que para o nosso filho? O que acontece na política é um reflexo do que já acontece em quem entrou lá, já era assim, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, o povo perece por não conhecer a palavra, por não ler, por não buscar. O povo perece também por talvez colocar alguém e ele não buscar sobre a vida daquela pessoa, não se interessar, dizer assim, o Mike é que se vira, eu não vou participar disso não, ele lá, o fulano é que se vira, o povo é que se vira, sabe? Deixar por conta do outro aquilo que também é responsabilidade minha, sabe? Porque no final, Maico, no final, todos nós iremos comer do mesmo prato. Sim. No final, iremos participar da mesma mesa, sabe? Então, não adianta depois você dizer que não participou, não foi eu, não. Não, você foi sim porque você ficou omisso. Você não quis participar. E tá tudo no mesmo barco. Tá no mesmo barco, sabe? Não tem jeito. Quando né, vamos dizer assim, vou ler um versículo aqui que eu acho que exemplifica bem isso, Provérbios 29, 2, versículo 2. Isso. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. É o seguinte, tá tudo no mesmo barco. Né? Não adianta como a gente diria, no passado falava-se muito o termo, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Não. Então, você tem que vigiar, tem que orar antes, tem que estar o tempo inteiro entregando os governantes na mão do Senhor e fazendo a sua parte. Antes da eleição, no momento de candidatura e tudo mais, eu não vejo problema nenhum do cristão se envolver, não. Ao contrário, leva o que acredita adiante mesmo. Leva o que acredita adiante. Então,
eu não sei se a palavra envolver como as pessoas do outro lado entendem. Sim. Mas eu acredito que nós temos que defender aquilo que nós defendemos. Isso aí. E os valores inegociáveis, né? Inegociáveis, não tem como, cara, sabe? Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui. É o seguinte, eu quero deixar claro para o internauta, para você que está nos vendo, de que aqui nós não estamos denominando, colocando nome a ninguém, partido de nada, Sim. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da palavra de Deus. O que tem a ver conosco é a política. Tá? E eu digo para vocês que está intrínseca no ser humano o ser político. Né? Então, eu fico muito triste de ver pessoas que se diz cristãos e que estão defendendo em alguns partidos, né, que é o caso do mundo de hoje, que existe partido para que as pessoas se definam, né? Enfim, que dizem o que elas são, que para mim não tem nada a ver. Eu acho que... Então, eu tenho visto cristãos dar péssimos exemplos e defender, talvez, coisas que vão de encontro à vida, sabe? A vida, a família. Estão deixando reverberar na mente aquilo que é do inimigo, aquilo que não é bom para o ser humano, para o povo, para as pessoas. Infelizmente, eu fico muito triste de ver isso. E eu acho que está na hora do ser humano, de um modo geral, e principalmente aquele que se diz crente e cristão, seja ele católico, evangélico, seja ele espírita, não estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui de ser humano e olhar para o próximo, saber que o próximo, que tudo isso é feito para o ser humano. Eu preciso de estar com o povo e de viver com o povo. Sabe? Nós precisamos de olhar com esse olhar, com o poder do alto, o poder de Deus, tudo aquilo que é bom. Então, não se deixe levar por partidos, ou sei lá, por A ou por B. Se leve por tudo aquilo que é bom, gente. Nós estamos passando momentos difíceis. É preciso que nós possamos olhar mais para a palavra de Deus e saber que Deus se alegra com aqueles que praticam o bem, que querem o bem para o outro. Olhe com esse olhar. Tá? Ô Gilmar, e o que acontece assim na política, de modo geral, são as tais promessas, né? As promessas de políticos mesmo, né? Como alguém diria. Por quê? Porque, assim, cara, as pessoas não perdem tempo nem mais. Aliás, fica difícil, venhamos e convenhamos, fica difícil mesmo ver as propostas, analisar, porque o que a gente vê de promessas que depois não são cumpridas, que não dá em nada, fica até difícil a gente acreditar em propostas. Venhamos e convenhamos, tem esse sentimento também. Mas, assim, a grosso modo, as pessoas estão assim, o que a maioria tá comentando, o que acha que é certo, o que acha que é, mas não pesquisa, não aprofunda, não procura se informar, não procura ler um plano de governo. E aí é tudo feito de maneira leviana. Então, assim, acontecendo as escolhas de maneira leviana, as consequências, elas vão vir. E aí não tem nada a ver com o autogoverno do homem. Por quê? Porque se o homem estivesse realmente aplicando o autogoverno, ele ia fazer o seu papel. Ele ia analisar, ele ia julgar realmente quais são as melhores propostas, o que um disse, o que o outro disse, se aquilo impacta ou não na família, se aquilo impacta ou não na... Enfim, sempre com o olhar no próximo também, não só em si, mas no olhar no próximo. Porque, se realmente a gente ler todas as propostas e comparar, a gente vai chegar a casos que você fala assim, pô, não é possível, será que o povo leu isso tudo mesmo? Será que leu o que está escrito aqui, que a pessoa falou que estava lá no plano de governo? Então, assim,
tanto coisas positivas quanto negativas. E vou te dizer, muitas coisas negativas mesmo. Muitas. De se perder a conta de quantas coisas, atacando família, ferindo, indo contra a vontade a vontade de Deus, porque a gente sabe que Deus não negocia, né, a santidade dele, que Deus não negocia a soberania. Então, assim, depois gemer, depois sofrer, é fruto, colheita aí de uma... a colheita. Foi leviano. Então, assim, pelo menos cada um fazia a sua parte, depois não fica com a consciência pesada. Né? Ô, Maico, existe um outro fator que é ligado à política, de uma forma geral, de que as pessoas trocam os valores, sabe? As pessoas trocam os valores. Eu defendo um valor e daqui a pouco alguém chega para mim e compra a minha ideia e eu vendo os meus valores pelo valor do que ele defende. E isto coloca em xeque e em risco a sua família, o seu filho, o seu neto, porque eles vão colher o que está sendo plantado hoje. Sabe? As pessoas não pensam nisso. Não. Mas eu vendo os meus valores. Então tem muitas pessoas vendendo os seus valores. Sabe? E que lá na frente vai custar muito caro a vida dos netos, a vida dos seus filhos, a vida de um outro inocente. Então, é importante que nós saibamos que tudo isso nós temos que defender valores. Valores de família, valores do bem, valores do amor verdadeiro, valores que nos cercam e que nos movem para podermos ganhar honestamente o nosso suor, né? É preciso entender isso. Oposição, o Maico, todos nós temos oposição e a oposição ela é importante. É preciso ter oposição. São pensamentos ela diferentes. É importante. Né? Porque a oposição, para mim, no meu entender, são soma de valores de aprendizado. Agora, à medida que a oposição, para mim, é tirar o meu valor e trocar, já não é oposição. Isso é outra coisa, não é oposição. Sabe? Então, o ser humano, o povo, na verdade, está um pouco perdido nisso. Ô, Gilmar, fazendo um paralelo aí com as empresas, no mundo dos negócios, né, a gente ouve muito falar em missão, visão e valores. Né? Então, se a gente pegar assim, a empresa que realmente planeja, ela cria a sua base estratégica, inevitavelmente ela vai ter que permear esses temas, missão, visão e valores. Então, a missão ali é a razão de ser, né, do negócio, a visão é aonde quer chegar, ou seja, ancorado nessa missão, o que a empresa deslumbra? Quem não pensa em chegar em lugar nenhum, provavelmente, realmente não vai chegar em lugar nenhum. É verdade. E os valores. Então, assim, por que eu estou fazendo um paralelo aí com a empresa? Porque os valores, tem empresa, por exemplo, que ela não negocia na cadeia de suprimentos dela, ela não negocia com fornecedor ou com parceiro qualquer comercial, que aqueles valores eles não vão de encontro ao que ela acredita. Eles não fazem isso. Então, assim, a gente não vai entrar, não é necessário entrar nesse mérito, só apenas fiz um paralelo. Por quê? Porque, assim, as escolhas são livres, sempre. Então, cada um pode fazer a sua escolha e, na verdade, deve fazer a sua escolha, por quê? Esse, sim, é o governo, esse é o autogoverno. É cada um tomando a rédea da sua vida, julgando, analisando o que é melhor para si, o que é melhor para sua família. Esse é o autogoverno que depois vai ser representado no governo de todos, do povo. Então, assim, agora, quando as coisas ferem os princípios, e aí eu faço paralelo com os valores da empresa, né? E aí a gente pode chamar de valores também, não tem problema nenhum. Aí a pessoa tem que analisar bem, porque de repente ela pensa assim, esse negócio aqui eu não acredito muito não, isso aqui eu acho que não é bem assim não, mas as ideias são boas, é um bom... então é? Então é o seguinte, está tudo no mesmo barco, livre-arbítrio sempre, está todo mundo no mesmo barco. Então eu acho que é o seguinte, assim como ocorre nas empresas, envolveu valores, envolveu alguma coisa ali que fere os valores, é inegociável, aquilo é inegociável. Então, para mim, Gilmar, vou falar de mim particularmente,
E isso serve como parâmetro de eliminação. Feriu algum valor, o que eu faço? Eu já arrisco aquele candidato. Para mim já serviu como parâmetro de eliminação. Ah, mas o que tem a ver a política com os valores pessoais seus? Ora, bolas. A gente, para ter as coisas materiais, as coisas além, tudo que se acha, né, que por vezes aí se julga importante, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar com a nossa família ancorada, a gente tem que estar vivendo realmente as coisas boas. Então, ô Maico, a questão de oposição é importante, é muito importante. Nós temos que também saber avaliar o seguinte: nem toda ideia que eu tenho, você necessariamente precisa de acatar. Claro que não. Sabe? Eu acho que quando, por exemplo, você é o meu opositor, mas você tem uma ideia e que eu falo, poxa, eu acho que essa ideia do Maico vai ser bom para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, ou para a empresa toda, ou para o povo todo. Sabe que eu vou votar para ele essa ideia aí, vou concordar com ele. Isso é oposição. Oposição não é você fazer o que eu quero e se você não faz, você virou meu inimigo. Isso não é oposição. Isso não é oposição. Isso é guerra. É outra história. Sim. Né? Então, o ser humano hoje ele precisa avaliar esses pontos, porque está deixando se levar. Né? E lá na frente vai pagar caro, muito caro. Muito caro. Então, este termo hoje, ele nos ajuda um pouco, acredito eu, de que é bíblico, né? Faz parte de nós, porque não tem como eu separar o meu espírito do meu corpo. Não é verdade? Sim. Existe o espírito porque existe o corpo. Foi o sopro do Senhor na nossa vida, formou-se o corpo, deu vida e o espírito em nossa vida. Então, é importante, sim, que nós saibamos que somos responsáveis pelo que fazemos. Não adianta nós nos omitirmos, não, que você vai comer, vai participar da mesma mesa. Lá na frente, você vai participar da mesma mesa. Não tem como. Não tem como. Não sei se você, do outro lado, está entendendo, mas o que você faz, a sua missão hoje, ela vai fazer falta lá na frente e vai sofrer um filho seu, um neto, alguém seu vai sofrer e pagar caro pela sua missão de hoje. E que fique bem claro também, Gilmar, o seguinte, as escolhas, elas são pertinentes ao ser humano. As escolhas, todo mundo pode fazer as escolhas que bem quiser. As escolhas são livres. Então, o problema é o seguinte, são as escolhas certas ou as escolhas erradas. Agora, que elas são sempre livres, são. Então, assim, eu acho até interessante, porque, sem citar nomes, mas tem algumas igrejas que elas se misturam tanto que elas falam até de púlpito, em quem deve votar, em quem não deve votar. E eu achei curioso que nessas últimas eleições, o pastor lá da igreja lá que eu congrego, ele falou assim, bom, estamos nas vésperas aí, próximas a eleições aí, e eu vou dizer em quem que você deve votar agora. Aí ficou todo mundo apreensivo, olhando, né? Ele falou assim, olha, você vote em quem você quiser. Só tem um porém. Aí tem a ver com esse assunto aqui. As consequências das escolhas, aí não tem jeito. Então, assim, por eliminação, faça o seguinte. Por eliminação, veja as propostas, mas por eliminação, se alguém está prometendo uma coisa que a gente é contra os nossos valores, cara, entre escolher um cara que é bonzinho, um cara que vai resolver os problemas e alguma coisa que fere os valores, eu prefiro ignorar e não escolher o que fere os valores. Não adianta. Não adianta. Os valores, eles são inegociáveis. E o cristão, ele tem que se impor. Então, eu vejo assim, uma das coisas que faz também o autogoverno é quando a gente se impõe diante de um problema, diante de uma situação. A gente governa diante da situação. Então, como é que pode? O negócio ali pegando fogo, né? A pessoa dizendo tudo que fere ali os valores e eu ainda assim, não, mas até que as propostas são boas, até que é algo legal. Fere os valores ali, mas está tudo bem. Não, está tudo bem não.
Então, assim, eu, Maicon, particularmente, já elimino. Esse eu não voto. Ah, mas quem que eu vou votar? Eu posso até decidir, mas esse eu não voto. Então, eu acho que assim, os nossos valores como seres humanos, como pessoas, diante de Deus, o propósito de vida que a gente tem, eu acredito que a gente não deve negociar os valores jamais, em hipótese alguma. Exatamente. Eu acho que é preciso se ligar nisso aí, né? Mike, eu também não concordo que o púlpito de uma igreja que seja púlpito para fazer comício, sabe? Eu acho que o púlpito de uma igreja ele é para levar a palavra, mesmo que a palavra tem política. Eu acho que é aí que entra. Sim. O que nós estamos conversando aqui, né? A política está intrínseca no homem. Então, ela faz parte do homem. Esse que é o problema. Tem gente que tenta separar. Não vai conseguir separar. Não tem como separar. Não tem. Não vai. Tem como não separar. adianta falar que é apolítico, não adianta sair correndo que não vai separar. Não. Todo mundo tem as consequências da política e vive a política. Agora, você sabe onde está a nossa avaliação ao ser humano que é político, que vai ser político, que Sim. fala político, que prega política? É a ação dele e os valores que ele defende. Isso aí. Você vai me avaliar, Mike, pelo que eu defendo, pelos valores que eu defendo, sabe? Porque se você começar assim, o Mike, não vou votar no Mike, não, porque, sei lá, né? Todo mundo é corrupto, todo mundo... Então, generalizou a coisa, não é por aí. Sim. Você tem que defender os valores, porque se você defender os valores, já é um caminho e tanto. E é o que a Bíblia prega, é o que a Bíblia nos ensina. Quais são os valores que Deus defende, que ele nos ensina a defender? Então, se você defende esses valores, eu estou contigo. Talvez a sua forma de gerenciar vai ser diferente da minha. Mas os valores que você defende são os mesmos que eu defendo. Eu acho que isso é legal, é isso que nós temos que focar, né? Exatamente. E assim, nesse contexto, não adianta omissão. Não adianta fingir que nada está acontecendo. Tem que realmente aplicar o governo. E o governo começa nas escolhas. Tem gente que acha que o governo é o que está lá, é o presidente, é o prefeito, são os vereadores, ou seja, né, o deputado, o que for. Na verdade, o governo está começando... O próprio povo, cada um individualmente fazendo as suas escolhas, já começou. Então, o governo, que a gente possa, assim, até mesmo pedir direção ao Senhor, para que a gente possa governar nas diversas áreas. Inclusive, ter a sabedoria para fazer as escolhas corretas, para ter aquela lucidez de fazer as escolhas que sejam conforme a vontade do Senhor. Então, isso também faz parte da busca do cristão, ou seja, o cristão está ligado com Deus, o que ele vai pedir? Mas eu vou orar, é só uma eleição, eu vou orar a Deus, pedindo a Deus direção para que as escolhas sejam assertivas, não só nas eleições, mas também em tudo na vida. Esse é o autogoverno, a direção do Senhor e a gente, né, controlando a nossa vida aí, e Deus no controle de tudo, né? Mike, Deus ouviu o clamor do povo e mandou Davi, escolheu Davi para que fosse rei de Israel, certo? Certo. Então, se nós temos um governo que não está sendo legal, que defende os valores da família, que defende os valores do qual você que está aí do outro lado defende, é importante que nós buscamos a Deus, passamos a buscar a Deus em nossas orações, intercedendo por aquele que está no comando, para que Deus, se não fizer mudanças, mas que haja alguém que ele possa mais na frente substituir, que ele possa mostrar, que ele possa nos oferecer, e que o povo saiba avaliar o que ele vai colocar para ser o seu comandante, né? Verdade. Não adianta agora, no momento,
em que já estamos navegando, pular do barco. O que nós temos é que somar forças e clamar a Deus para que Ele possa por nós, não é verdade? E não ser, mais uma vez, se omitir. Não é comigo, mas eu estou dentro do barco. Não é? E O orar. que me resta fazer? E O que orar me resta fazer é clamar a Deus. Clamar, orar pelos governantes e também aprender. Aprender o que pode melhorar, o que está dando de errado. Exatamente. E é como eu disse, a pessoa, ela, às vezes, né, o cristão ele pode achar um absurdo determinado candidato ter entrado, o outro, enfim, questões particulares de cada um, dos seus pensamentos. Não é bem assim, não é. Se está lá, é porque Deus permitiu. Todo governo, Deus permitiu. Agora, tudo foi aonde? Onde começou? Começou no governo individual de cada um. Cada um governando a sua vida, fazendo as escolhas. Então, que o cristão, né, nós como cristãos, nós possamos assim confiar mais no Senhor e entregarmos sempre nossas escolhas, não só na política, mas em tudo que a gente for fazer. A gente confiar ao Senhor, a gente pedir orientação e até esperar. Tem casos que a gente precisa esperar, não é simplesmente sair afobado, sair agindo. Tem gente que age e depois ora a Deus, né? Fala assim, vou ver se Deus... já foi, já agiu. Já... Então, assim, que a gente possa ser mais atentos à voz do Espírito Santo. E agora, o que faz no momento? Orar. A gente sempre vai... Esse é o papel do cristão o tempo inteiro, sempre orando. E vou deixar aqui o seguinte, para você que está aí do outro lado, para você que está nos vendo, nos acompanhando, deixe o seu like, fortalece o nosso canal para que mais pessoas, né, possam ouvir esse humilde bate-papo, né? Porque nós aqui batemos papo, aqui ninguém é profundo conhecedor de nada, nós estamos conhecendo e aprendendo todos os dias, mas baseado na palavra de Deus, né? Então, esse aqui é o nosso trabalho, de levar a você o pouquinho que nós aprendemos, o pouquinho que a gente tem experiência, para fortalecer também o seu espírito. Às vezes você está afobado, apavorado, e nós aqui estamos levando para você de que tem solução sim, tem jeito sim. Primeiro lugar, é Deus no coração e na mente, e segundo, pedir aí discernimento e entendimento para que você amanhã possa saber usar, para que você tenha amanhã um que governa a sua vida, o seu país, o seu estado, a sua cidade, onde quer que você se encontre, e que venha trazer mais justiça, que venha defender mais os valores que você defende, sabe? Ô, Gilmar, e um aspecto interessante que eu acho complementar nesse bate-papo nosso, só aproveitar também para não ficar só você, então só antes que eu esqueça. Olha o like aí, pessoal. Você que está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Por quê? Porque assim você vai ser avisado do próximo vídeo que a gente postar aqui no canal. E aí pode interagir também, vai interagindo com a gente aí. Para quê? Para que a gente possa, em conjunto, né, a gente desenvolver um conteúdo interessante. Mas voltando, Gilmar, o que eu vejo assim, só para complementar eu vejo assim que tem muito a ver com esse tema que a gente tá colocando aqui. Aí, Gilmar, aproveitando aí, uma coisa que eu acho interessante a gente colocar nesse bate-papo nosso é o seguinte, ainda sobre o governo, só que agora não o governo que a gente olha aí da política, esse governo que é o mais conhecido, né, que a gente considera assim que é o mais popular, mas é o governo da nossa vida. Não, quando a gente está no governo da nossa própria vida, Gilmar, o que a gente percebe muito? Você citou até agora há pouco, às vezes a pessoa ela troca uma ideia, um projeto, alguma coisa, quer dizer, ela troca um valor por alguma coisa. Então assim, que a gente possa considerar o seguinte, o governo da nossa vida, a gente tem que se manter na posição. Então, assim, se eu ficar o tempo inteiro aguardando o que o governo vai me dar, o que o governo vai fazer de bom para mim, a gente sabe que tem casos que realmente pessoas estão em situações extremas que precisam de cuidados imediatos.
Então, assim, não é desse aspecto mais extremo que eu estou me referindo no momento. Mas eu me refiro ao seguinte, aquele temor que, em geral, bate, poxa, o que vai ser de mim agora? O candidato que eu não queria que ganhasse, ganhou, ou então, enfim, poxa, o que vai ser de mim? Ele faz assim, ele faz... Aí começa a falar tudo que é de ruim, tudo que não concorda. Só que é o seguinte, o autogoverno, a gente não pode temer essas questões. A gente tem que ter a nossa confiança firmada aonde? No Senhor. Porque Ele está no controle e a gente, no governo da nossa própria vida, a gente acredita, a gente se entrega ao Senhor e sabe que Ele é o nosso provedor. Então, assim, que nós possamos considerar que homem é falho. Então, o político, ele não está aí para resolver problemas, ele não está aí para a gente depositar nossa confiança neles. Nossa confiança está em Deus. É claro que a gente faz as nossas escolhas, a gente participa do processo. Eu até sou a favor do cristão que gosta e vai lá para defender a bandeira mesmo. Eu não seria candidato, mas, por outro lado, volto a dizer, se não fosse alguns homens de Deus que brigam mesmo, que são valentes, que pegam um negócio mesmo para resolver, rapaz, a gente estava numa situação muito complicada, já tinha provado coisas terríveis e situações realmente de calamidade que seriam aí no nosso meio, do povo mesmo sofrer por isso. É verdade. Então é só essa questão que eu acho interessante, assim, não depender do político, mas depender de Deus sempre. Construir a nossa própria sorte, o que eu posso fazer, como que eu posso desenvolver um trabalho, uma ideia, um negócio, ou então aonde a pessoa já está trabalhando mesmo, como que ela pode dar o melhor de si, como que ela pode, enfim, produzir, né, e ser merecedor da colheita, né? Ô Maico, o que acontece? Nós sempre precisaremos de governantes municipal, governante estadual, governante federal, líderes que lideram o trabalho das igrejas. Isso tudo é importante, isso tudo faz parte de uma estrutura montada pelo nosso Deus, sabe? Tudo isso é importante. Ele vai capacitando as pessoas para que as pessoas possam ir dando produção e produzir, né? Produzir discípulos, produzir pessoas treinadas, capacitadas para desempenhar determinadas funções que lhes são dadas, que são importantes que faz parte da estrutura, tanto das igrejas, tanto da parte política, de uma forma mais aberta. Então, tudo isso é importante. O que nós precisamos saber e fazer de forma correta é clamarmos a Deus, buscarmos a Deus, para que Ele nos capacite, para que nós saibamos avaliar se aquela determinada pessoa defende os poderes, aliás, defende aquilo que eu defendo, os valores que eu defendo, ou não. Ou que defende os valores bíblicos, ou não. Então, eu tenho que saber isso. Eu não posso delegar isso a outra pessoa, não, sabe? Seria correr da responsabilidade, né? Correr da responsabilidade. Então, não adianta a pessoa querer se omitir, não. Não vai dar certo. Não vai prestar. Agora, olha só como é que Deus é bom. Ó. Tem um versículo aqui na palavra, que esse versículo ele é muito conhecido. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, assim, tem solução. 2 Crônicas, né? 7, né? 7, 14. 14. Então, assim, sempre tem solução. Então, assim, a nossa esperança, ela está sempre no Senhor. Ah, mas o que eu faço antes da eleição? Ora. Ah, o que eu faço depois das eleições? Ora. E outra coisa, orar para Deus abençoar a nossa nação, para que a nossa nação cada vez seja mais frutífera, que seja abençoada realmente pelo Senhor. E aí Deus, ele ouve o seu povo, aí já é outra história. Exato. Aí Deus fala assim, não, pera aí que agora eu tô
tô ouvindo meu povo aqui, meu povo tá clamando. Espera aí que eu tô ouvindo, meu povo tá clamando. E aí, que ele, aí é outro papo. Aí entra o leão da tribo de Judá. Ele fala assim, então espera aí que agora eu vou agir. Agora eu vou sarar as feridas. Agora... Deus em primeiro lugar sempre. À medida em que nós colocarmos que o poderoso é o tal cara, é a tal pessoa, é a tal mulher, acabou. Acabou, não vai dar certo. Né? Ele apenas foi designado por um povo para comandar. E Deus é que tem que estar acima de tudo isso. Certo? Exato. Aí a coisa flui. E é fácil. Ô, Maico, vou colocar você para me governar, mas se você defende os valores que eu defendo, meu camarada, é você mesmo que vai. Entendeu? Agora, você é muito amigo meu, mas você não defende os valores que eu defendo, pelo menos o meu voto você não vai ganhar. É simples assim. A confusão toda está na questão assim. A confusão toda está na questão dos valores. Aí que está a confusão toda, porque as pessoas elas trocam valores, como você disse mesmo, por coisas simples. E aí, quer dizer, lembra aquele prato de lentilha lá, né, que foi negociado, né, que a palavra de Deus coloca. Exatamente, né? Bem lembrado. Então é isso. Bem lembrado. E que custou lá na frente, né? Olha só. Não, tudo tem a consequência, tudo. Ó, e olha só. E o problema foi quem vendeu. E que nós, muitas vezes, aqui fazemos isso. Nós vendemos a troco de lentilha, a troco de um saco de arroz, a troco de um saco de feijão, a troco de um saco de açúcar. Nós vendemos. Eu posso fazer uma brincadeirinha aqui agora, que é triste, mas... Não só pode, como deve. Mas eu já vi isso, tá? Né? Não estou inventando, não. A troca de uma dentadura. Aí, ó. Tá vendo só? A gente ri. Não tô inventando, não. Isso aí a gente ri, cara, mas olha só. Valores sendo trocados, cara. E depois você quer chorar o quê? Vai reclamar o quê? Sabe? A coisa é muito séria. Ô Maicon. Quando eu comentei com você para que nós trouxéssemos aqui hoje este assunto, é porque o povo precisa de ouvir, cara. As pessoas estão se vendendo a troco de nada, cara. Estão negociando. Biblicamente, trocou a troco de lentilha. Tem pessoas trocando a troco de passagem, a troco de saco de arroz, de feijão. Sabe? Cara, são valores fundamentais para as famílias. Sim, e a questão toda é quando realmente a gente negocia a nossa fé. Esse que é o problema todo. Por quê? Porque se para essas questões de escolhas políticas já se vê, né, esse tipo de negociação da fé, quem dirás para quando o negócio ficar mais estreito? Ou seja, para quando realmente, se houver necessidade, morrer pelo amor ao Evangelho, como é que seria isso? Morrer por Cristo? Como os apóstolos, né, como no passado, nossos irmãos, e até hoje em dia ainda acontece isso, muitos cristãos que morrem por amor ao Evangelho. Imagina esse tipo de escolha, então, hein? Então, por isso que a gente fala de valores inegociáveis. E eu acredito, dentro do que você falou aí, ô Maicon, vou até colocar o seguinte. Olha só. Talvez é muito mais fácil morrer por Cristo do que viver por Ele. Porque o viver requer de mim mudar em vida, mudar na caminhada, mudar para lidar com você, para lidar com meu vizinho, para lidar com o outro. Exige muito de mim, muita mudança, muita renúncia, sabe? Eu digo nesse sentido. E outra coisa, depois em que você se vende, Maicon, você não tem direito mais da sua vida. Sua vida está negociada, já era. E quando eu chegar para você que for te cobrar, você vai ter que me pagar, porque eu quero que você me pague, porque você se vendeu para mim, sabe? E o que eu te der, você tem que calar e aceitar.
Você não tem direito nenhum em responder nada. Fica sempre aquela dívida, né? Exatamente, o quão profundo é. Então, você, meu querido, que está aí do outro lado, pare, pense, avalie, busque profundidade nas palavras, busque profundidade nos valores. Não negocie valores, porque amanhã será tarde. Mas, como Deus é muito bom, como Deus é misericordioso. O que quer dizer misericordioso? Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Ele te ouve. Clame, busque, e que ele fará. Não sei se fará hoje, porque o tempo é dele, sabe? Mas busque, clame. E que nós possamos aprender com tudo isso, né, Maicon? Que nós possamos aprender com tudo isso que está acontecendo hoje no país. Não só no país, mas no mundo. O mundo todo está atravessando uma parte difícil politicamente, né? Que é preciso de avaliação profunda de cada um de nós. Ô, Gilmar, tem um lugar que todos nós podemos atuar como governantes, né? E esse lugar, ele é a nossa casa. É aqui em casa, né? Caiu meu microfone aqui, ó, tá caindo toda hora. Não, isso acontece. Aqui em casa. Que é na nossa casa. Então, assim, independente das notícias, do que a gente está acompanhando, né? Coisas que estão por vir, né? Que até mesmo a gente fica, em alguns momentos, apreensivo, que nós possamos governar dentro da nossa casa. Então, assim, ensinar a criança o caminho que ela deve andar, como a palavra orienta, mostrar valores dentro de casa, a família unida, a família reunida, porque aí, meu amigo, aí é aquele cordão de 3 dobras, aí ele não arrebenta fácil, não. Não. Aí ele não arrebenta fácil, não, porque vai ficar, ó, bem a coeso, família, né? a família unida, ela vai formar o cordão de 3 dobras, que ele não arrebenta fácil. Então, assim, que a família possa conversar mais. Às vezes são muitas distrações, Gilmar. Às vezes, o que a gente vê muito, né, pegar o prato de comida, ir para a sala, aí comendo e vendo televisão. Então, assim, poxa, muito tempo que eu não faço mais isso, eu tenho me policiado e eu resolvi essa parte, porque eu já fiz isso também. Mas chega uma hora que a gente vai refletindo, a gente vai amadurecendo na fé e vendo o que realmente faz sentido na vida. Poxa, é o momento de sentar com a família na mesa, senta junto, ora, se alimenta em família. Então, assim, conversar sobre as coisas do alto. Eu, aqui em casa, Gilmar, eu procuro sempre estar ensinando as minhas crianças as coisas de Deus, as coisas do alto. A gente procura estar orientando até coisas da vida. Olha, tem muitas vezes que acontece isso, isso e isso. Nesse tipo de caso é assim, assim, assim. Ou seja, orientando até dos obstáculos, das coisas que podem acontecer. Então, assim, esse governo está na mão de cada um, Gilmar. Está na mão de cada um. Esse governo é nosso. Esse governo a gente não pode terceirizar. Esse governo, dentro da nossa família, a gente pode fazer o governo, a gente pode governar. E aí, eu volto a dizer, o cordão de 3 dobras, ele não vai se romper. Não é verdade? É isso mesmo. E eu acredito, Maicon, que foi importante, né, esse bate-papo hoje, que eu senti essa necessidade dentro do coração de, sabe, de abordarmos, né, este assunto, porque é um momento que nós estamos atravessando, é um momento muito difícil, um momento em que existe uma guerra, meio que não de armas, né, mas uma guerra de palavras aí, de poderes, e que o povo está meio que sobrando nisso aí. E aí existe aquela questão de que eu não tenho culpa, eu não fiz isso, eu não dei minha opinião. Então, é justamente a omissão. E você que também que foi omisso, isso que eu fiquei mais interessado em falar. Se eu fui omisso, eu sou também o maior responsável.
Maior De responsabilidade. igual modo, de igual modo. Cara, não tem como. Então a omissão não é Isso que a gente está legal. fazendo aqui hoje, a gente está tocando num assunto que é delicado. É. É um delicado por quê? Porque a gente pode sim viver alguns momentos mais difíceis, né, conturbados, e nós vamos nos omitir, aliás, nós vamos ficar quietos. Então você está falando aí de omissão, a gente vai ficar quieto aqui então? Não. A gente tem que dar a nossa opinião, desde que seja dentro dos valores em que nós defendemos e que nós vivemos, né? Sim. Isso é importante. Cristo em primeiro lugar. Cristo sempre. Em primeiro lugar, sempre, sempre. O preço da cruz não foi barato. Não. O preço da cruz, ele é um preço impagável. Impagável. Então, assim... Quer ser governador? Cristo em primeiro lugar. É isso aí. Quer ser rei? Cristo em primeiro lugar. Sabe? Tudo que você quiser ser, você até pode, mas coloque Cristo em primeiro lugar. E eu vou dizer assim... Ele vai te capacitar na hora certa, no momento certo, o caminho certo, enfim. É ele, não tem jeito. E aí eu vou dizer assim, Gilmar, vai governar a sua vida. Você que está nos vendo aí. Exatamente. Vai governar a sua vida e vai dar tudo certo. E alguém tem dúvidas de que ele faz? Ele fez José governador. E olha de onde José saiu. É isso aí. Olha que volta que José deu. Ô, Gilmar, José, ele governou o tempo inteiro. Cada fase da vida dele. Tem gente que acha o seguinte, acha que o governo lá no final da história toda, que aquele governo foi caiu de paraquedas, que aquilo ali foi sorte. Não. Ele governou cada fase que ele passou. Aonde ele esteve, ele governou. Na prisão, qualquer local que ele passava, ele estava o quê? Governando. Que assim nós possamos fazer. Quando eu falo vai governar a sua vida, é aquela história, né? Ao invés da gente querer governar a vida do outro, que possamos ter o autogoverno e possamos ser luz e sermos bênção nessa terra e deixarmos realmente um legado. Ele teve aprendizado em todo o processo. Toda a vida dele foi um processo em que Deus programou para ele. Em toda passagem, ele teve vitórias naquele processo. Governou do início ao fim. E aprendizado, cara, para que ele fosse um bom governador. E ele tinha o melhor. Ele tinha o melhor. Sabe o que era o melhor que ele tinha? Era Deus na vida dele. Isso aí. Ele tinha o melhor. Sabe? E é o que nós temos que ter em não primeiro abriu lugar. Não abriu mão dos valores dele. Não, ele não abriu mão dos seus valores. Dos valores que nós temos aqui hoje, bíblicos, que é, em primeiro lugar, mais do que uma letra num papel, é Cristo dentro de nós, é Cristo na nossa prática diária. É isso. Isso é o valor que nós temos. O valor do amor ao próximo, do amor à família, do amor com por exemplo, você tem uma esposa doente, acamada, é você ter o verdadeiro amor com ela, ter tolerância, ter paciência, se dedicar, se entregar. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Exige mudança nossa. Isto é amor, isto é vida, isto é Cristo, isto é Deus em nós. Tá certo. É isso que precisamos. Tá certo. Gilmar. Oi, querido. Tá muito bom o nosso bate-papo. E esse tema foi tremendo. Então, assim, para a gente finalizar, só mais uma vez aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dá aquele like para fortalecer. Por que a gente pede isso? A gente pede para que esse vídeo, o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então, se você se sentiu abençoado, se esse vídeo fez sentido para você, não vou te dizer perde o tempo não, ganha o tempo aí, por quê? Porque você está participando, você está investindo nesse projeto também. Não é isso, Gilmar? E é importantíssimo, né? Importantíssimo. Vivendo com Deus, esse é o nosso dilema. Isso aí. É a nossa prática diária. E colocamos aqui o nosso ponto de vista de que o que a política tem a ver com o cristão, né? Então, e está intrínseco, né? No ser humano, não tem como separar, tá?
Assim como não tem como separar o corpo do espírito. Assim, lógico que o espírito é diferente do corpo, mas os dois juntos soma-se. É isso que eu quero dizer para você. Então, não adianta dizer que A ou que B. Eu, Gilmar, tenho corpo, espírito, mente e alma. Então, eu tenho que saber o que estou fazendo, defender os meus valores, não posso ter omissão. Eu tenho que participar, porque é importante. Porque lá no final, a mesa em que nós estivermos, estaremos juntos, participando juntos. Tá bom? Tá certo. Então, a gente fica por aqui. Você que nos acompanhou até agora, um restante de noite abençoado. E nos vemos na próxima, hein, Gilmar? Fique na paz e que Deus abençoe todos vocês. Dê o like aí para nós, hein? Abraço, meu irmão. Fica na paz. Na paz.